Olá, irmão e amigo do canal EBD+, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Bem-vindo ao quadro Algo a Mais. Neste domingo, com a permissão de Deus, estudaremos a lição 10 da revista Adultos da CPAD, que tratará do seguinte tema: dádiva, privilégios e responsabilidades na nova aliança. Esperamos que esse subsídio possa lhe ajudar na preparação da sua aula. Gostaríamos de informar a você que nos assiste que este vídeo não tem por objetivo comentar o conteúdo da lição citada, visto que isto o comentarista da mesma já fez. Nosso propósito primordial é trazer informações extras, todavia, sem fugir do tema da lição, que por sua vez está baseado no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Assim, estaremos fazendo um comentário sobre este capítulo, utilizando, entre outros, os comentários bíblicos, uso do Antigo Testamento no Novo, série Cultura e comentário africano. Vamos lá então. O autor aos Hebreus agora chega no capítulo 10 da sua carta. Como diz o comentário bíblico Bica, neste capítulo, a Epístola aos Hebreus se aproxima do seu clímax. O autor vai concluir seu discurso sobre a oferta superior de Cristo pelos pecados na nova aliança. Discurso este que ele iniciou no capítulo 8 e conclui agora no capítulo 10. De acordo com o comentário Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, esse discurso do capítulo em questão em parte destaca 3 aspectos da regulamentação terrena para adoração sobre o sistema levítico, em contraste com a oferta feita pelo sumo sacerdote celestial. Primeiro contraste: os sacrifícios levíticos eram feitos num tabernáculo terreno, Hebreus capítulo 9, verso 1 a 5. Segundo, os sacerdotes da antiga aliança usavam o sangue de animais, Hebreus capítulo 9, verso 7. 3. Os sacrifícios tinham de ser feitos ano após ano, Hebreus 9, versos 6 a 7. Em contrapartida, o sacrifício de Cristo foi oferecido no tabernáculo celestial, Hebreus 9, 23 a 25 e Hebreus 10, 12 e 13. Envolveu o próprio sangue de Cristo, Hebreus 9, 12 a 28, e só precisou ser feito uma única vez, Hebreus 9, 25 e 26 e Hebreus 10, 1 a 18. Esse argumento final domina a atenção do autor no capítulo 10, o contexto imediato da citação de Salmos 40, versos 6 a 8. Em Hebreus 10, de 1 a 4, ele afirma que os sacrifícios da antiga aliança, oferecidos ano após ano, não podem aperfeiçoar os adoradores, Hebreus 10, 1, e a natureza contínua dos sacrifícios apoia essa afirmação. Se as ofertas produzissem a plena purificação dos pecados, outros sacrifícios não seriam necessários e os adoradores não teriam nenhuma sensação de barreira entre eles e Deus, Hebreus 10, 2. No entanto, esse não é o caso e, na verdade, os próprios sacrifícios servem para lembrar os adoradores de que eles estão excluídos da presença de Deus por causa do pecado, Hebreus 10 e 3. Agora, por que os sacrifícios da antiga aliança são ineficazes quando se trata de pecados? Porque envolve o sangue de touros e bodes, Hebreus 10 e 4, que por natureza não conseguem erradicar os pecados. Felizmente, Cristo veio na condição de sumo sacerdote superior e trouxe uma oferta superior. O autor sustenta essa afirmação citando o Salmo 40, versos 7 a 9. O uso da conjunção por isso, em Hebreus 10, 5, mostra a coordenação de pensamento entre a discussão de Hebreus 10, 1 a 4 e do sacrifício de Cristo
em Hebreus 10, 5 a 10. Estabelece a incapacidade do sistema de sacrifícios da lei em contraste com a oferta de Cristo. De forma semelhante ao que foi citado há pouco, o comentário exaustivo de Hebreus diz que o autor volta a falar sobre a questão das sombras. Para ele, toda a questão sacrificial era só uma pálida cópia do que deveria ser o culto verdadeiro e real. Todo o trabalho da religião consistia em levar o homem a uma íntima e estreita relação com Deus, dar-lhe a liberdade e o acesso pleno à sua presença. Isto é o que os outros sacrifícios jamais podiam realizar. O mais que podiam fazer era dar ao homem um distante contato com Deus. Como a sombra tem certo valor por indicar a existência da substância ou forma real, assim o judaísmo teve o seu valor como sombra daquilo que se tornou realidade em Cristo. Entretanto, o escritor de Hebreus não é avesso à repetição de seus primeiros argumentos, a fim de reforçar o que agora expõe. Tendo dito que a lei era apenas uma sombra das realidades vindouras em Cristo, eis como ele sintetiza a análise. Primeiro, os serviços e sacrifícios da lei nunca jamais podem tornar perfeitos ofertantes, isto é, levá-los ao que Deus planejara para o seu povo. Segundo, se estes sacrifícios tivessem levado o povo à perfeição, não teriam cessado de ser oferecidos. Terceiro, se os ofertantes tivessem sido realmente purificados, não estariam agora isentos da consciência do pecado. Quarto, em vez disso, os sacrifícios oferecidos todos os anos não trariam outra vez à lembrança os pecados? Quinto, finalmente, chega-se ao pronunciamento final em termos sucintos, mas enfáticos e categóricos. É impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O contraste entre a sombra e a imagem real corresponde ao contraste entre a antiga e a nova aliança, a antiga e nova abordagem a Deus. Há, porém, uma conexão básica semelhante entre elas, assim como um objeto tem alguma semelhança com sua sombra. Uma sombra nunca pode alegar que é uma revelação completa do seu objeto. No máximo, pode apenas dar um mero esboço da realidade. Além disto, uma vez que a forma verdadeira tenha sido vista, a sombra se torna irrelevante. O comentário bíblico de Hebreus, da série Cultura, acrescenta que esta observação é usada pelo escritor para ressaltar mais uma vez a insuficiência dos antigos procedimentos tipo sombra. Os bens vindouros são claramente o Evangelho com seu sumo sacerdócio espiritual. Alguns escritores patrísticos os identificavam como sacramentos cristãos, mas a interpretação aqui parece ser mais geral, no sentido de todas as coisas boas que a lei fornecia somente como sombras. Isso nos leva de volta à lista de coisas melhores já mencionadas na epístola. Vale notar que é dito que a lei tem a sombra ao invés de ser a sombra, o que sugere que a lei mesma não é a sombra, mas só que possui a sombra, isto é, o culto cerimonial. Há também entesourado na lei aquilo que é mais permanente, isto é, as exigências morais. Gostaríamos também de informar o que diz o comentário bíblico africano a respeito de Hebreus 10, de 1 a 25, onde o comentarista aborda o sacrifício superior e perfeito de Cristo, dizendo: uma vez que o sistema sacrificial constituía o cerne da antiga aliança, o autor de Hebreus considera necessário tratar em mais detalhes a mudança realizada por Cristo, apresentado como sacrifício superior e perfeito. Enfatiza que o sacrifício de Cristo aboliu todos os outros sacrifícios da antiga aliança, pois, ao contrário das ofertas da lei mosaica, foi um sacrifício eficaz.
O autor fala de 3 aspectos associados aos 2 tipos de sacrifícios. Primeiro, os sacrifícios de animais eram cópias imperfeitas do sacrifício de Cristo. A própria lei exigia que os sacrifícios fossem sombra dos bens vindouros. Como sombras, os sacrifícios não tinham poder de tornar perfeitos os adoradores, nem de purificá-los de forma permanente. Hebreus 10:1. O fato de precisarem ser repetidos periodicamente significava que serviam mais de lembrança dos pecados do povo que de meio eficaz de purificação. O sangue dos animais não podia, na verdade, remover os pecados. Hebreus 10:4. Apenas retratava o sacrifício superior que seria oferecido por Cristo na cruz. Segundo, Jesus é o sacrifício superior que pode remover os pecados. O autor cita o Salmo 40, versículos 6 a 8, para provar que Deus não deseja sacrifícios e ofertas. Não se deleita nesses rituais incapazes de tornar os ofertantes perfeitos. Jesus, porém, ofereceu a si mesmo como sacrifício superior ao morrer em obediência à vontade de Deus para cumprir os requisitos da lei. Agora é possível sermos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Terceiro e último, não é necessário oferecer outros sacrifícios pelo pecado. Ao contrário dos sacerdotes que repetiam continuamente os sacrifícios no sistema levítico imperfeito, como sumo sacerdote superior, Jesus ofereceu como sacrifício a própria vida para sempre. A fim de reforçar a superioridade de Cristo, o autor afirma que agora Cristo aguarda até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Hebreus 10:13. Ele aperfeiçoou o seu povo, ou seja, tornou-o aceitável a Deus ao separá-lo para que vivesse de modo piedoso. Em seguida, o autor volta a citar Jeremias 31, versículos 33 a 34, para mostrar que o ato sacrificial de Cristo faz parte da nova aliança de Deus com seu povo. Diante deste contexto, onde o escritor aos Hebreus mostrou que o sacrifício de Cristo é eficaz, visto que anulou todos os sacrifícios da antiga aliança, o comentarista da revista Adultos intitulou a lição 10 com o tema citado anteriormente: Dádiva, privilégios e responsabilidades na nova aliança. O pastor José Gonçalves aponta então qual é esta dádiva. Com uma única oferta, seu próprio corpo, um único ofertante, o próprio Cristo, e uma única vez, isto é, para sempre, Jesus realizou a obra da redenção para toda a eternidade. Glória a Deus. O comentarista lista também os privilégios que foram alcançados através da nova aliança. Primeiro, regeneração, ou seja, o novo nascimento, onde Cristo nos dá uma nova vida espiritual. Segundo, adoração. Não há mais restrições para chegarmos à presença de Deus. Através de Cristo, o caminho foi aberto e podemos nos apresentar a Deus. Terceiro e último, comunhão. Hoje somos um corpo em Cristo Jesus e podemos ter comunhão com Ele, como também com os nossos irmãos. O comentarista finaliza mostrando as responsabilidades da nova aliança. Primeiro, vigilância. Apesar das controvérsias, resume-se que o autor de Hebreus entende que um cristão verdadeiro pode decair da fé. Segundo, confiança. Mesmo diante das dificuldades da vida, é preciso continuarmos crendo em Deus. Terceiro e último, perseverança. Só alcançaremos a promessa de Deus se soubermos esperar com paciência. Assim sendo, meu querido irmão ou irmã, encerramos mais uma edição do quadro Algo a Mais.
Que Deus abençoe o seu ministério, como também os seus alunos. Que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma ótima aula. Fique na paz do Senhor Jesus.